Já começou a gravar. Então, mas eu acho que quando entra essas gravações automáticas, eu acho que a gente talvez não consiga Depois pegaram o vídeo, né? exatamente pegar o vídeo. Deixa eu ver só isso. Bom, agora acho que sim. Bom, então, bom dia a todos novamente. Então, essa aqui é a segunda reunião do grupo de trabalho Belo Monte, no CDPMA-PLD. Meu nome é Cássio, me apresentando, meu nome é Cássio, trabalho na CCE, então sou coordenador por parte da CCE dessa atividade, e a Cindy é coordenadora por parte do INS, ela que vai iniciar a condução da apresentação, e fica à vontade, Cindy. Obrigada, Cássio. Bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui. Então, apresentando, eu sou Cindy da Programação Diária do INS e eu sou coordenando o GT junto com o Cássio, né? Então, vou começar compartilhando a tela. Ah, foi, né? Então, a Ok, proposta... Cindy. Foi, tudo certo. Obrigada. Um sumário da contextualização do que a gente vai apresentar aqui. Então, vamos começar contextualizando. A gente teve a nossa primeira reunião em julho, né? Então, para a gente lembrar mais ou menos do que a gente discutiu na primeira reunião, a gente vai fazer um grande resumo aqui. E depois vamos para os resultados que a gente tem no desenho, né, da proposta que a gente trouxe. Dando um pequeno spoiler, a gente vai trazer aqui também um aprimoramento da modelagem do período, para o período seco da sociedade seco da HE Belo Monte, os resultados preliminares também e os próximos passos, né? Então, começando na contextualização aqui, vemos aqui um histórico da cota da HE Belo Monte nos últimos 5 anos, de 2020, né? Vemos que em vários momentos foi necessário a redução dessa cota além da 96,70 e além da 95,50, né? Então, em função da sazonalidade do recurso hidráulico. Então, vemos que houve uma necessidade de atualizar, existe uma necessidade de atualizar essa cota conforme saiu na outorga 1522 de 2024. Então, uma das propostas que a gente está trazendo aqui para o GT é a atualização da cota mínima do reservatório de Pimental. Adicionalmente, temos também uma... não foi. A outra proposta que a gente trouxe na primeira reunião é a atualização da taxa de variação de geração horária de Belo Monte, né? Quando a gente entrou em 2020, menos de 5% das ocorrências tinham uma variação superior a 500 megawatts-hora, e na apresentação anterior a gente mostrou todo o histórico através dos anos de como essa taxa foi evoluindo. A gente traz aqui só a última de 2025, em que 35% das taxas de variação já estão sendo superiores a 500 megawatts-hora, né? Então, aqui trazendo só um visual, né, comparação entre a DCEM e o PDP para 2024, né, começando, a gente vê que em alguns momentos do período úmido, o DCEM estava gerando acima do PDP, e em alguns momentos do seco, a gente está gerando abaixo do PDP. A gente, digo, estudado o modelo DCEM. Eu sou da equipe do DCEM, então... para 2025, a gente vê que no momento em que tivemos a entrada das restrições médias, os limites de restrições médias, no PMO de abril, houve uma melhora na representação das restrições do complexo de Pimental. Todo mundo aqui a gente sabe, né, os ECs já tem um tempinho, né, que a gente passou a modelar algumas restrições que a gente anteriormente não eram possíveis ser representadas, porque estava faltando essa implementação dentro do modelo DCEM, de restrições de limites médios. Com a entrada delas, a gente vê um aprimoramento ali entre o DCEM e o PDP, mas ainda assim a gente reconhece que a gente precisa continuar trabalhando no aprimoramento da modelagem de Belo Monte, né? Então, o que eu trouxe na reunião passada, e eu estou sendo rápida porque a gente tem bastante tema aqui para discutir, então, mas vou tentar ser clara, mas rápida, né, o objetivo. A gente trouxe na reunião passada foi que a gente estava colocando as duas propostas iniciais eram a atualização da cota 95,50, a atualização da taxa de 500 megawatts-hora, né? E para a atualização da taxa de 500 por megawatt-hora, a gente mostrou um histograma das ocorrências do histórico, né? Então, considerando, começando em 2020 e 2024, né?
92% das vezes, taxas de variações de 1.222 megawatts por hora, ou seja, 2 UGs, representavam 92% das ocorrências. E 1.833, ou seja, 3 UGs, representavam 98% das ocorrências, né? Para atualizando esse valor, considerando até os valores de agosto de 2025, né, a gente continua tendo um valor representativo com as mesmas faixas, né, quase 90% em 1.200 e 97% em 1.800, né? Então, a gente, na reunião anterior, a gente propôs fazer sensibilidades considerando esses dois valores para atualização da taxa de variação. E aí, que testes que a gente está trazendo aqui, né? A gente pegou um histórico de um ano desfasado, né? Considerando a partir de agosto de 2024, também muito em função do pedido da reunião anterior de que fosse considerada modelagem considerando New Wave híbrido, né? Então, a gente passou a ter decks de New Wave híbrido a partir de agosto de 2024, então a gente fez um shift, né, na janela de um ano, então pegamos revisões de agosto de 2024 até agora, julho de 2025, tentando capturar todas as sazonalidades que ocorrem durante o ano, né? Então, a gente tem 3 grandes distribuições, né? A gente tem o período úmido, que a gente tem grandes afluências, o período de transição, seja de seco para úmido, úmido para seco, e o período seco, né? Então, a gente tem 3 grandes pacotes, né? Vamos falar assim, de sazonalidades, e a gente buscou percorrer as 3, né? Da forma como a gente também dividiu, a gente quis escolher decks, pegou o início da semana operativa, na metade e no final, né, para ter uma amostragem melhor. Então, pegamos decks de sábado, decks de quarta e decks de sexta. Nessa descrição que eu vou apresentar aqui, fiquem com esses nomes na cabeça, né, base. Então, os casos bases, eles são casos que a gente quis trazer para o que seria a nossa realidade hoje, ou seja, casos considerando o New Wave híbrido, considerando a implementação das restrições de limites médios, né, especificamente as restrições de limites médios do hidrograma do complexo de Pimental, e as restrições, a atualização do cadastro da modelagem, na verdade, das usinas de baixíssima regularização, né? Eu coloquei ali a nota técnica, foi um GT de 2024, caso alguém não conseguiu participar e tenha interesse, ela está também disponível no Sintegre. Então, o caso cota passa, vamos falar, tipo, equalizando, né, essas implementações, essas grandes implementações que a gente teve durante o 24 e começo de 2025. O caso cota, ele considera, então, agora a atualização de Pimental para 95,50. Depois vamos acumulando, né? Então, a gente tem uma cota, um caso cota taxa 1.222, que considera tanto a cota quanto a taxa, atualização da taxa. 1.833, então, atualizando a taxa para 1.800. E o PDP, que seria o resultado da programação diária, né? Para a gente comparar. Então, começando pelo úmido, e aí eu vou apresentar aqui os resultados meio que em cascata. Eu vou apresentar primeiro considerando apenas a implementação da 95,50 e depois o resultado considerando a 95,50 e a taxa, só para a gente ter uma sensibilidade do impacto de cada implementação, tá? Então, aqui começando primeiro só considerando a cota, a gente vê que, como esperado, né, a gente entrega um maior recurso energético para o modelo desenho e ele busca, na medida do possível, maximizar a geração de Belo Monte dadas as maiores afluências, né? É claro que a gente ainda vai ter diferenças entre o DCEM e o PDP, isso muito em função da diferenças entre a política operativa, né? É claro que dentro da programação diária temos umas premissas quando a gente está trabalhando em excesso de recursos e a gente está no período úmido, onde tem bastante excesso de recursos do Nordeste, né? E do Norte, desculpa, e em alguns momentos também do Nordeste. Então, vai ter uma diferença de política operativa associada entre o DECEM e o PDP, né? Mas a proposta que a gente estava colocando aqui da atualização de taxa de variação, eu acho que essa proposta, eu vou falar já da taxa de variação. Então, considerando essa premissa, a gente vê aqui o que aconteceu, né? Quando eu entreguei mais recursos hidráulicos para Belo Monte, o que acontece é uma substituição de águas, vamos falar assim. A gente viu que tem uma tendência entre o Sudeste recolher, né, permitindo um maior escoamento do Norte, né. Então, a gente vê que a decisão do modelo
entendendo as maiores afluências do norte, então ele faz um shift das águas, vamos falar assim, e nas renováveis não tem padrão, né? Tem os momentos que ele decide gerar mais com geração eólica do Nordeste em alguns momentos, e tem outros momentos que decide gerar menos. Então, vai depender muito da conjuntura e das restrições elétricas que vão permitir esse equilíbrio entre os excessos energéticos que existem no começo do ano. Quando eu vou para as taxas, a utilização das taxas, que a gente está preocupado principalmente para o atendimento de ponta, né? Quando a gente atualiza as taxas de variação, a nossa principal preocupação é que a gente consiga refletir, de fato, a disponibilidade e a flexibilidade da OAH Belo Monte também para contribuir no momento de ponta. No começo do ano, no período úmido, a gente não tem resultado, não tem diferença relevante, né? Porque dado que o desejo do modelo é tentar maximizar, não está a variação não fica ativa, né? Não é uma restrição ativa, não é relevante. Então, por isso, quando a gente atualiza, a diferença se continua sendo a mesma, a motivação continua sendo a mesma, né? A distribuição de recursos, de excesso de recursos energéticos no SIM. Como esperado, a gente não tem diferenças significativas no CMO, nem para o sul-sudeste, nem para o norte. E para o norte e para o nordeste, acho interessante trazer esse destaque aqui para o norte, especificamente do dia 19 de março, porque para a gente tentar também colocar a importância e a relevância de a gente atualizar de fato, a disponibilidade energética de Belo Monte, né? Na hora que a gente considera as limites médios, né? A gente considerou as restrições e limites médios, várias referências mínimas foram adicionadas, algumas referências mínimas foram adicionadas, né? Tanto para considerar o hidrograma, a restrição de TVR, a modelagem da variação do 4% da efluência de Pimental. Então, quando você coloca essas restrições, é claro que você vai fazer que o modelo fique um pouco mais justo, né? Porque você tem as restrições modeladas ali das influências mínimas. Então, é importante também que a gente traga o recurso verdadeiro da UEG Belo Monte, que é quando você joga para 95 ou 50, para que ele refleta de verdade, dá uma sinalização mais coerente com a realidade no norte nesse momento de exceção de recurso. Então, quando a gente vai para 95 ou 50, o CMO ele recolhe, quando a gente vai atualizar as taxas de variação, ela recolhe um pouco mais, né? Então, é só uma sinalização, esse CMO é interessante só para trazer a relevância de realmente melhorar o aprimoramento de Belo Monte com os recursos energéticos existentes. Tá, esse é o período úmido. A gente vai, então, para o período de transição. Para o período de transição, eu peço que vocês, de novo, vamos por partes, né? Então, para o período de transição, o interessante que a gente quis trazer aqui é que se vocês podem ver, período de transição, eles são muito rápidos, primeiro, né? Eles acontecem 4, 6 semanas do ano. Então, eles são períodos muito rápidos e tem muita política envolvida neles. Então, é difícil o desenho vamos dizer, acertar o 100% das vezes, porque tem muita política tanto no depressionamento do reservatório quanto no repressionamento do reservatório. Mas o importante nessa figura é que vocês vejam que a gente sempre está, quando a gente considera com 500 megawatts-hora, a gente sempre está atrasado, né? O desenho sempre está atrasado no atendimento à ponta em relação ao PDP. Então, como ele está subindo mais devagar, né, como tem uma tomada de carga mais lenta, ele sempre está atrasado, né? Aí, quando a gente atualiza as taxas de variação, meio que sincroniza, né? Então, é importante a gente também traz a gente vê a relevância de atualizar essa taxa de variação, porque é para evitar que isso aconteça, né? Enxergar que a gente conseguir realmente que a flexibilidade de Belo Monte seja corrigida dentro do modelo. Para o período de transição também não tivemos grandes destaques no CMO, nem no norte, nem em nenhum dos subsistemas nas semanas que a gente avaliou. E então, agora indo para o seco. Só vou tomar uma água, um minuto, que eu tô falando super rápido. Agora para o seco, Tiago, você quer fazer as perguntas? Eu acho que eu acho que a gente pode deixar as perguntas para o final, porque talvez eu consiga responder. Pode ser? Que eu vi que você levantou a mão. Sim, pode ser sim, Cindy, pode seguir.
Tá, ok, obrigada. Tá, o Proseco, se vocês lembram do slide anterior, a gente mostrou que, né, no SECO, a gente, com a modelagem vigente, a gente enxergava vários momentos em que o SECO, o PDP conseguia gerar mais do que o DCEM, né? Quando a gente atualiza as taxas de variação e o reservatório, a gente vê um comportamento, um shift, né? A gente agora passa a ter uma geração muito mais sobreestimada dentro do modelo DCEM do que é de fato observada pelo PDP. E quando a gente atualiza as cotas, essa realidade ela é ainda mais exacerbada, né? A gente passa de ter umas pontas por 2.400, mais ou menos, para uns valores que em alguns momentos podem chegar a 8 gigas. Então, a gente vê que para o SECO, a gente ainda teria que ter uma segunda derivada, né? A modelagem para o período do SECO ainda não ficou, não fica legal com com as duas premissas que a gente trouxe no GT. Então, a gente reconhece que temos que ter mais um passo no aprimoramento para o período SECO. E eu quero fazer aqui um lembrete do que a gente falou na reunião anterior, que a gente vai focar aqui a proposta do SECO, que a gente está fazendo aqui, para os períodos em que a gente está acima da 95,50, entendendo que quando a gente está abaixo da 95,50, a gente está, a operação de Pimental, do complexo de Belo Monte, ela é muito uma operação hidráulica, né, para atender restrições ambientais existentes e que ela, se existir alguma premissa adicional a ser considerada, será cadastrada através de FSRHs, né? Então, o foco do GT é modelagem quando a gente está acima da 95,50. E considerando, e tal, só fechando esse parênteses, quando a gente vê essas pontas super exacerbadas no SECO dentro do modelo DCEM, ele acontece por quê, né? A gente está com o DCEM enxerga uma necessidade de ponta, né? Enxerga um recurso disponível no complexo e ele utiliza o volume útil do reservatório durante o horizonte, ele depressiona de forma exagerada o reservatório de Pimental, especificamente para atendimento, especialmente no primeiro dia da programação, o dia-alvo, né? Sendo repressionamentos que não são praticados na programação diária, que não são sustentáveis, né? Então, considerando essa realidade, né? Para o CMO, o que a gente vê? A gente vê, por exemplo, que a gente perde, por exemplo, quando a gente faz essa modelagem inicial, né, para o SECO, aquela sensibilidade de ponta que a gente estava enxergando anteriormente, ela some. Porque agora eu entreguei para ele um recurso lindo, maravilhoso, muito flexível e rápido, né? Então, essa sensibilidade de ponta some. E não é uma coisa que a gente quer, né? A gente quer melhorar a sinalização de preço. Então, esse dia aqui, essa semana intermediária é uma semana novembro, então a gente estava fora da 95,50, então a gente não tem uma grande, tem uma pequena diferenciação, mas essa semana já é uma semana de CMOs elevados. A semana seguinte também já estávamos com necessidade de ponto, então a gente já estava com os CMOs próximos de R$ 1.000 por megawatt-hora na ponta. Então, aqui o destaque é principalmente quando a gente está acima da 95,50, né? Abaixo da 95,50, o impacto é reduzido. Mesma história para o norte e para o nordeste. Então, aqui eu vou fechar a primeira premissa, né, a primeira conclusão que a gente vê, e eu não mostrei para vocês, deixa eu só voltar rápido, porque eu fui falando das taxas, mas não falei de forma geral, né, especificando entre 1.200 e 800, que a gente estava buscando a sensibilização. Uma das coisas que a gente viu é que, quando a gente considera 1.800, a gente pode estar sendo muito sobreestimado, sobreestimando a flexibilidade do modelo. Então, especificamente quando a gente tem excesso de recursos, ele pode recolher além do que é possível, né? Porque ele vê um excesso de recursos, ele está buscando. Então, a gente está podendo ser muito flexível, vamos falar assim, vai ser muito otimista e vai tentar se recolher. Então, a gente enxerga que 1.800 ele pode estar sendo um pouco otimista demais para quando a gente vê comparando, né? E tanto no momento de excesso de recursos para recolher, quanto no momento de necessidade de ponta. Então, se vocês verem, quando a gente vai aqui, a gente está
consegue chegar a valores bem mais altos quando a gente está trabalhando com ponta. Quando a gente for para a parte do aprimoramento, quando a gente analisou também considerando o aprimoramento do seco, né, a gente também enxerga que 1.200, não houve perda quando a gente considerou 1.200 com 1.800, né? 1.200 ele sempre teve ganho em relação ao PDP, à modelagem vigente. Então, 1.200 ele sempre apresentou ganho e 1.800 ou ficou igual ou piorou, né? Porque foi muito otimista na sua flexibilidade. Então, em função dos resultados que a gente trouxe aqui e que a gente também vai colocar tudo na nota técnica futuramente, a sugestão que a gente está trazendo aqui para dentro do GT é que a gente siga para a atualização da taxa de variação de 500 para 1.200 megawatts por hora, né? Então, atualizando, lembrando aqui do histograma, essa taxa é uma variação que aproximadamente quase 90% das vezes ela cobre as taxas as variações existentes. Então, considerando os resultados aqui, a gente se sente confiante de que a taxa de variação de 1.200 ela representa de melhor forma a flexibilidade de Belo Monte para dentro do modelo. E agora eu vou dar, apresentando tudo que a gente falou no SECO, eu vou trazer aqui a gente está, inclusive um dos motivos também porque a gente demorou um pouco para ter essa segunda reunião, porque a gente estava avaliando a melhor forma de representar o período SECO dentro de Belo Monte, né, para o HE Belo Monte. Então, começando aqui, eu quero trazer aqui, lembra que a gente viu que o DECEM estava usando o reservatório de forma excessiva, né? A gente estava deplecionando de forma excessiva o reservatório de Pimental. Quando a gente olha o histórico da operação de Pimental para o período seco, e aí eu coloco aqui as datas de julho em 2023, de semanas operativas, as semanas de julho, 17 de julho a 8 de outubro, né? Vocês podem ver que a gente está operando de lado, né? É quase uma operação de fio d'água. A gente não tem essas quedas abruptas que o DECEM realiza, né? Para 2023, para 2024 também, a gente está aqui próximo da cota 96, 96,50. E para 2025 também, tendo diferenças de que para esse ano a gente conseguiu ficar uns níveis de racionamento um pouco superiores, né? Por quê? Porque a lógica é que a gente sabe que as afluências estão em recessão, a gente vai cada vez ter menos afluências, né? E a gente precisa atender umas afluências mínimas. Então, é necessário fazer o controle do nível de reservatório para que essas afluências mínimas sejam atendidas durante o horizonte completo, todo o horizonte do período seco, né? Então, a política, quando a gente está, mais uma vez, acima da 95,50, a operação do reservatório tem sido uma operação de lado, quase de fio d'água, né? Considerando isto, a gente fez também aqui, talvez, mesma história das taxas de variação, um histograma para mostrar para você, tá, mas que valor? Né, porque não é 100% fio d'água, né? Eu tenho alguma modulação diária ali no reservatório, tanto para atender as efluências mínimas, quanto também para contribuir no atendimento à ponta do sistema, né? Então, que valor, mais ou menos, que eu tenho nas taxas de variação diária? Então, a gente fez um histograma, considerando os 2023, 2024 e 2025. 2023, porque considerando o horizonte de operação da usina de Belo Monte 2020 para cá, a gente viu que entende que a partir de 2023, mais ou menos, a operação ficou estável, né? A gente era uma usina relativamente nova, e em 2023 a gente considerou o padrão de comportamento, ele estabilizou, né? Então, aqui na tela, a gente vê que a maioria dos valores estão abaixo de 0,1, tem os outliers ali em 2024, mas a grande maioria está abaixo de 0,1. Aí, fazendo a mesma avaliação que a gente fez para taxas, né, vemos que mais ou menos, de novo, 89%, 90% das vezes, 0,05 de taxa de variação diária, ela foi 90% das vezes as taxas de variações diárias foram iguais ou inferiores a 0,05, e para 0,07, 93% das vezes foram iguais ou inferiores a 0,07, né? Então, aqui a gente
propus, então a gente vamos fazer então uma sensibilidade para 006 o ganho não foi muito não relevante, então vamos considerar 005 e 007 para ver qual seria o nosso resultado se a gente trabalhasse com uma taxa com uma variação média até o final do dia, né? Média diária, mesmo taxa de variação de média diária. E a proposta que a gente pensou e que está colocando aqui para discutir com vocês é a gente considerar, por exemplo, diariamente, né, eu teria um valor da cota inicial, né, na primeira meia hora, no primeiro instante do desenho, uma cota inicial da modelagem da cota do HE Belo Monte, Pimental, desculpa, e eu colocaria uma restrição de limite inferior de cota no patamar 48, né, do dia D, apenas para o dia D, ou seja, considerando essa queda máxima, né, de 007 ou de 005 nesse reservatório, no reservatório de Pimental, como aqui está em tela, a gente trouxe aqui para vocês terem uma sensação de qual a proposta que a gente estaria trazendo apenas para o período seco. E aí, considerando essa proposta em tela, a gente realizou umas rodadas, né, para o período seco acima da 95,50 e a gente ficou bastante satisfeito com os resultados, né? Quando a gente sai de permitir que ela explore de forma exagerada o reservatório de Pimental e a gente dá um limite inferior de cota, né, que seria atualizado diariamente em função da cota inicial, a gente vê que os resultados ficam bem próximos do PTP, né? Então a gente sai de valores bem pontas muito superiores para os valores próximos do que a gente observou no PTP. Então, claro que a gente ainda tem aqui algumas diferenças que são pode ser relevantes, mas de forma geral a gente vê que a nossa proposta ela está sendo está trazendo resultados bons, né? Que a gente e aí a gente apresenta aqui para vocês que a gente de fato consegue, ele não vai, ele tem vai ter uma operação do reservatório mais suave, que de fato que a gente está observando na programação diária, né? Uma operação muito mais suave do reservatório. Então, aquele sinal que a gente perdeu, né? Aquele sinal de preço da necessidade de recursos para atendimento de ponta que a gente perde na hora que a gente dá esse recurso energético a mais para o Pimental, a gente recupera quando a gente traz uma realidade, a verdade, vamos falar assim, da política operativa do reservatório de Pimental, né? Então, é interessante que a gente consegue enxergar, apresentar, aprimora de fato a modelagem do do reservatório do complexo de Belo Monte. Só que aí tem um ponto, tá? Em que momento que eu digo, qual o trigger, que momento que eu vou dizer que eu estou entrando no período seco, né? Porque a gente não pode trabalhar com mês civil, né? Porque a gente sabe que tem várias variáveis climáticas que podem atrasar ou adiantar o começo do período seco, né? Então, a gente precisou fazer uma análise ainda maior para definir qual seria o melhor momento de a gente considerar a partir de que momento eu estou entrando no período seco, né? E aí eu vou pedir apoio para o Hugo, que ele vai apresentar para vocês a análise que a gente fez. Hugo. Bom dia a todos. Então, dando início aqui a essa parte de apresentação de como faz essa análise, né, do início do período 1. Pode passar. Então, como é que a gente pode dizer assim, né, do ponto de vista hidrológico, que a gente está fazendo a transição do período úmido para o período seco, né? Isso tem a ver com a característica do escoamento. Então, no período úmido, a gente tende a ter um escoamento que a gente chama... A grande parte do escoamento vem do escoamento que a gente chama de escoamento superficial, que é aquele escoamento que vem realmente por cima do solo, que é o escoamento mais rápido, né, que dá o pico da cheia. E no período seco a gente tem uma predominância de um outro escoamento, que é o escoamento de base, que é o escoamento normalmente que vem por dentro do solo, é um escoamento mais lento, que garante a vazão do rio, mesmo com períodos longos sem chuva. Então, essa transição acontece quando você tem essa mudança de ter mais um escoamento para ter o outro escoamento. Então, dá para a gente tentar, de alguma forma, matematicamente descobrir quando está acontecendo. Como é que isso vai acontecer, né? Então, lembrando lá das aulas de cálculo, quando a gente tiver
uma mudança nessa taxa de variação, ou seja, uma mudança nessa derivada desse decaimento, a gente pode indicar ali que está tendo uma quebra desse padrão. Então, o que é a mudança de a variação de uma taxa de variação, né? É a segunda derivada. Então, matematicamente falando, seria quando eu tiver uma máxima segunda derivada, eu vou estar indicando que a gente vai ter essa quebra. Então, aqui trazendo esse mesmo gráfico e trazendo as suas derivadas, a gente consegue enxergar isso. Então, aqui do lado esquerdo está esse mesmo diagrama sintético que a gente criou. Então, a gente vê ali a derivada, ela começa, né, ela está positiva no início, né, está subindo, depois ela fica negativa, e depois ela começa a ficar menos negativa. Ela não volta a ser positiva, mas ela começa a ficar menos negativa. Ou seja, é essa inflexão que a gente está tendo da uma queda muito forte para uma queda bem mais lenta. E isso vai aparecer ali perto do instante 10 como um ponto de máxima segunda derivada, ou seja, quando estou tendo a maior variação nessa minha taxa de variação. Estou mudando de uma taxa de decaimento rápida para uma taxa de decaimento mais lenta. Então, ali está fazendo essa transição do período úmido para o período seco. Pode passar? Mas qual é o problema de a gente tentar fazer uma derivada numérica que seja numa série de vazão, como a série aqui de Belo Monte? Por mais que Belo Monte seja uma bacia extremamente sazonal, né, ali Pimental Belo Monte, a gente tem ainda variações ao longo do período úmido e ao longo do período seco você vai ter pequenas oscilações normais do hidrograma. Então a gente precisa de alguma forma limpar esses efeitos locais para tentar achar um sinal mais global. Para fazer isso, pode passar, a gente recorreu a transformadas de Fourier. Qual é a ideia da transformadas de Fourier que a gente utilizou, né, que a gente aprende lá na faculdade? A gente pode decompor uma onda, né, uma série temporal em harmônicos de senos e cossenos fundamentais que vão compor aquela onda. Então, aqui é o caso clássico da onda quadrada, que a gente consegue decompor ali em vários senos e cossenos de frequências diferentes para poder para ter reproduzir essa onda quadrada. A gente pode usar essa mesma ideia em qualquer tipo de série temporal, inclusive em série de vazão. E qual foi o que a gente acabou adotando? A gente decompôs a série, pode passar, e utilizou apenas as frequências que sejam mais lentas, ou seja, maiores que 180 dias, para a gente poder ficar com esse sinal bem mais suave. Então, essa linha pontilhada vermelha é essa série de vazão natural de Belo Monte, só que só a parte decomposta por Fourier eu só trouxe de novo, eu só recompus todas as frequências mais baixas. Então a gente ficou aí com essa série bem mais suave, sem essas variações locais que a gente tem. E aí eu consigo aplicar uma técnica de segunda derivada muito rápido ali, com derivada numérica, ali com diferenças centradas, a gente consegue encontrar esses pontos vermelhos, que seriam esses pontos de máxima segunda derivada ali. Então a gente já vê que ele sempre acha 2 pontos, isso tem a ver com a frequência que a gente trabalhou. Então a gente sempre tem 2 pontos por ano ali, mais ou menos onde vai estar o final do período úmido e o início do período úmido, onde tem essas maiores quebras na série. Pode passar? Então, aqui está só um histograma mostrando quais são as datas que isso foi encontrado ao longo da série que a gente utilizou, a série de vazão natural de Belo Monte desde a década de 70. Então, a gente vê ali que ficou, basicamente, no finalzinho de junho até o início de agosto, mais uma concentração maior ali no início de julho, na transição do úmido para o seco, e a transição do seco para o úmido ficou ali do finalzinho de novembro até o início de janeiro, mas com uma maior concentração ali na terceira semana de dezembro, e que é histórico, que, assim, historicamente é o que a gente enxerga realmente quando a gente olha, né, essa sensação que a gente tem ao olhar o hidrograma, é essa realmente sensação que ali no meio de julho a gente está fazendo essa transição em Belo Monte, e dezembro a gente também está fazendo a transição para o período úmido, né? Lembrando que Belo Monte é um pouquinho defasado do resto do período úmido clássico, né, e das outras bacias do centro-norte do Brasil. Pode passar? Então, a decomposição espectral ela é muito legal, ela mostrou para a gente que a gente consegue achar esses pontos, só que tem um problema, a gente quer sempre saber se a gente está entrando num período seco ou está saindo de um período seco, entrando num período úmido. Na ponta, essa decomposição espectral ela não vai ter um bom resultado. Ela precisa saber como é o comportamento de toda a série para ela poder estimar aquele ponto. Então, a gente não vai conseguir no dia a dia exatamente usar essa metodologia, porque eu vou estar sempre na borda, e a borda não é tão bem estimada em decomposição espectral, né? Naqueles cones que a gente vê, sempre a gente vê que tem um problema ali de coerência naquele finalzinho da série. Então, a gente tem que bolar uma regra que a gente consiga
emular ou fazer da melhor forma, trazer da melhor forma possível essa decomposição espectral que traz uma visão boa para a gente de forma mais simples. Então, a gente criou uma regra usando só vazão. Pode passar. E qual foi a regra que a gente criou? Então, a partir do dia 1º de junho, para a transição do úmido para o seco, a gente vai buscar 3 dias consecutivos abaixo de um limiar. E que limiar é esse que a gente vai escolher? Que a gente escolheu? É o limiar que vai ter a menor diferença em número de dias entre o que esse limiar, ao longo da história, encontraria como a data para essa transição e a data que o método espectral mais a decomposição mais a máxima segunda derivada encontrou. Então, comparando para várias vazões, por inspeção mesmo, a gente foi testando e vendo, olha, essa vazão aqui, que aí 3090, nesse caso aí do úmido para o seco, que fez essa transição entre que fez essa diminuir o número de dias para fazer essa transição. Do seco para o úmido, a gente faz o inverso. A partir do 1º de novembro, a gente vai procurar uma vazão que, quando ela é superada, a gente não volta mais. Como a transição do seco para o úmido, a gente tem essa derivada mais forte, é mais íngreme, a gente optou por não precisar de 3 dias, apenas um dia para fazer essa transição. Então, e aí foi uma vazão de 3.760. Então, como é que isso vai funcionar na prática? Dia 1º de junho, a gente vai ali olhando todo dia a vazão. Ficou 3 dias abaixo, no quarto seria, olha, teve a transição. No caso do seco para o úmido, fica olhando a dia 1º de novembro a vazão, e virou 3.760, também declararia essa transição ali do seco para o período úmido. Pode passar? E aqui é o resultado final, para vocês darem uma olhada. Então, aquele mesmo gráfico que a gente mostrou, então, preta série de vazão de Belo Monte, de Pimental. O X foi o ponto onde a decomposição espectral, né, a utilização máxima segunda derivada encontrou, e o azul é o comprimento que seria utilizando essa regra. Então a gente vê que fica muito próximo, a gente consegue ali estimar com pouca diferença o início e o final do período seco, utilizando essa regra, só olhando a vazão, mas que ela consegue, utilizando como base essa decomposição espectral e essa máxima segunda derivada, a gente conseguiu achar um valor, ancorar esse valor com uma certeza maior. Pode passar, acho que esse é o meu último slide. Eu vou falar para a Cindy. Obrigada, Hugo. Eu só queria fazer uma complementação em cima do que o Hugo apresentou, que a gente está aqui, mais uma vez, a nossa proposta de modelagem é acima da 95,50, né? Então, o valor que está em tela, né, quando a gente passaria a ter vazões inferiores a 3.090, né, entrando do úmido para o seco, uma vez que eu entro nessa janela, né, depois de 3 dias consistidos com essa vazão abaixo do valor que a gente encontrou aqui, entre 1.090, uma vez que todos os anos aconteceu, né? Todos os anos que a gente tem até agora o histórico, todos os anos eu precisei cair da 95,50 para atender atender as restrições ambientais e a fluência mínima do complexo, né? Se eu cair da 95,50, essa modelagem, ela não é mais válida, né? Ela não tem mais, porque inclusive eu não vou ter reservatório para, considerando que a gente está trabalhando com o valor da outorga, né? Então, essa modelagem, ela é retirada do DEC, ela perde sua validade e ela só volta no próximo ano, né? No próximo início do período seco. Se por acaso a gente teve um ano com boas afluências, assim, não foi necessário cair da 95,50, né? Então, a gente tem esse trigger para conseguir sair, então, para que essa modelagem seja retirada. Então, seria o segundo trigger, ele passaria a ser utilizado caso a gente tivesse um ano em que a gente não precisou cair da 95,50, né? Então, para a gente retirar essa modelagem, aí então a gente estaria saindo do seco para o úmido com afluências superiores a 3.760. E aí, dessa aí, às vezes, seria um dia consistido, né? Se a gente consistiu da vazão natural um dia, e por que um dia? Porque quando a gente entra no período seco, o período úmido, ele é muito mais rápido, ele tem numa semana só, a gente já pode ver uma tomada um aumento das afluências relevante, né, entrando já logo no período de transição, saindo do seco para o período de transição, então a gente decidiu ser mais conservador, né, nesse momento, e se a gente, se um dia dos valores consistidos for inferior a
o trigger de 3.760, a gente estaria saindo do período da nossa modelagem que a gente considera para o período seco. Só esse parênteses. Aí agora devolvo a palavra para você, Cássio. Obrigado, Cintia. Bom, vou compartilhar a apresentação aqui. A nossa ideia é trazer, deixar um pouco mais claro em termos de impacto do PLD com relação a essa modelagem. A gente vai deixar com um pouco mais de detalhes aqui, de certa forma, um backtest, né, que a gente fez a partir do mês de abril, né? Então, abril que a gente teve a versão, a mudança de versão, né, para contemplar as restrições médias, que, né, algumas restrições ali do Complexo de Belo Monte já foram incorporadas ali na versão 21 do modelo por conta ali das restrições médias, né? Então temos algumas restrições semanal, de média semanal ali do hidrograma e outras restrições ali específicas de pimental que estão sendo contempladas. Então nossa ideia era trazer com um pouco mais de detalhes um backtest completo desde o PMO de abril, desde o mês de abril, né? A gente não trouxe os meses anteriores, a Cindy, ela compartilhou ali algumas revisões anteriores, né, já fazendo toda a atualização, né, para encontrar o impacto da modelagem desde o ano passado, né, de alguns meses do ano passado até para a modelagem que a gente está propondo agora. Vou passar para algumas dessas semanas, né, mas a ideia aqui é trazer o impacto dessa modelagem desse grupo, né, que nós estamos tratando aqui nesse grupo, considerando ali tanto a alteração da cota de pimental quanto a alteração da restrição de taxa de Belo Monte. Tá, então, como a gente tem todos os dados já, né, que a única mudança seria essas duas informações, né, da cota e da taxa, a gente tem isso só completo, né, só a partir de abril de 2025, então a gente vai trazer o impacto apenas aí com relação a esses três meses, né, abril a junho. Julho, a gente já pode entrar nessa questão, né, de transição, já tem uma regra adicional, então a gente não vai apresentar aqui nessa reunião, né? Já dando spoiler, a gente apresentaria na próxima reunião, né? Então, julho, agosto, setembro, que a gente estaria eventualmente ali nesse novo dessa regra adicional, digamos assim, né? Do período de transição acima da 495,50. Então, aqui a ideia é explorar mais os impactos do período úmido, já caminhando para essa transição para o seco, né? De abril até o mês de junho. Bom, em termos de impacto de PLD, eu vou deixar aqui todos os submercados, mas a ideia aqui é passar com um pouco mais de detalhes no Sudeste, né, e no Nordeste, né, que são o Sudeste, de forma geral, nesses últimos meses está bem aderente ao Sul, né, o Sul está bem aderente ao Sudeste, na verdade, né, alguns momentos ali o Sul um pouquinho acima, batendo no recebimento, mas a ideia é explorar um pouquinho mais o Sudeste e o Sul, né. A gente começa inicialmente com o impacto no PLD para o mês de abril, né? Então, lembrando, abril a gente está em pleno período úmido, a gente tem as vazões bastante elevadas, né, em Belo Monte, é uma zona bastante importante, né? Então, é esperado que a gente tenha impacto no PLD. A nossa preocupação é sempre, né, assim como do ONS, assim, já apontou aí algumas vezes, né, a aderência entre modelo e operação, né, e trazendo para o modelo da CSEC, tem algumas divergências em relação ao do ONS, isso impacta diretamente o PLD, né? Então, que a gente né, fala da cobrabilidade do sistema econômico do PLD, né? Então, nossa preocupação é essa. Então, a gente já né, viu ali pelos resultados né, que isso acontece, né? A nossa proposição melhora ainda mais as restrições que entraram em abril ali, né? Já melhoraram e agora, com essas restrições de taxa da cota, ainda mais, né? Então, a ideia é que a gente consiga evoluir e aqui é apenas trazer um panorama do impacto que isso teria no PLD. Né? Nos nossos encontros, eventualmente, a gente já pontuou ali alguns dias que essa restrição, principalmente aquela restrição de taxa, né, que era o nosso foco de Belo Monte, de 500, ele travava, ele restringia ali, digamos assim, mais o modelo, principalmente no começo do dia e também para atendimento da ponta, né? Então, a gente vai ver aqui em termos de impacto, né, como que essa maior flexibilidade que a gente está dando para o modelo, para melhorando ali a aderência com relação à programação e operação, tem no PLD. Bom, em termos de supermercado Sudeste e Centro-Oeste, então aqui em cima a gente tem linhas contínuas do PLD, o supermercado Sudeste e Centro-Oeste, para o mês de abril, linha pontilhada
a gente tem já a nova proposta, então, considerando todas as implementações, né? Aqui já a gente colocou aqui o valor da taxa, né, do DEC, mas também já contempla a alteração da cota de pimental. Então, a gente vê aqui poucas variações aqui na primeira quinzena do mês e na segunda quinzena no Sudeste a gente tem um PLD mais baixo, né? No caso proposto, principalmente aqui esses vales eles acontecem no período de carga líquida mais baixa. Então, a gente vê aqui alguns vales, a gente tem uma flexibilidade operativa maior dessa usina, né? Então, a usina ela consegue reduzir a geração de forma mais rápida e elevar a geração de forma mais rápida, de modo a conseguir atender a mesma ponta de carga lá às 18, 19 horas. Então, a gente vê uma redução aqui da ordem de R$ 2 em termos mensais, né? Porque são algumas horas apenas, né? Então, aqui para o caso do Sudeste, uma redução de R$ 2. Também do Sul, valores muito, muito parecidos, mesmo que os PLDs estão acoplados ali em grande parte do mês. Do Nordeste, a gente nota aqui uma redução mais significativa, né? Então, sempre em termos aqui de redução, quando a gente olha abril, só relembrando, a gente está no período úmido, né? Então, a gente tem bastante geração ali em Belo Monte. Então, a gente vê esses vales ali, essas reduções, né? Então, esse desacoplamento entre o caso oficial e o caso já com a proposição, né? Então, os PLDs mais baixos aqui, principalmente nos períodos de carga leve também, né? Então, às vezes acontece em outros períodos do dia, mais para o final do dia, mas de forma geral, mais no período de carga leve, carga líquida leve, né? No período da manhã. A gente tem uma incidência solar bastante elevada e há um desacoplamento, né? Durante esse mês de abril, a gente, né, viu que os supermercados ali sul, sudeste estavam desacoplados do norte e nordeste, né? Então, isso também contribui para um impacto maior de Belo Monte no supermercado nordeste e supermercado norte, né? Ambos os supermercados estavam acoplados. Aqui a redução na ordem, né, em ambos os supermercados na ordem de R$ 23. Agora, a gente só trazendo aqui um pouco mais de detalhes, né, em termos de operação do modelo, assim, já trouxe ali, vários casos, né, de impacto no caso do ONS. Aqui a gente só traz aqui o dia 20 de abril, um dia que deu impacto, apenas para tratar que na ponta, assim, as gerações elas não costumam mudar de forma significativa. A gente vai ver nos próximos meses que eventualmente isso acontece, né, o caso com uma flexibilidade maior, ele consegue atingir as pontas mais rapidamente, até valores até maiores em relação ao DEC oficial, né? E principalmente quando a gente tem menos água, né? Então, menos água ele consegue reduzir mais rápido e aumentar mais rapidamente. Mas não é o caso aqui, né? Ambos atingem a geração máxima da usina na ponta e a gente vê aqui que o caso de Belo Monte, ele precisa reduzir, né? No período ali de elevada incidência solar, mas ele consegue reduzir em taxas mais rápidas, né? E chegar no mesmo valor de geração máxima de forma mais rápida do que a restrição no DEC oficial, que é de 500. E um outro dia que também teve um impacto ali significativo, a gente teve vários dias, né, como a gente viu no slide anterior, né, que a ideia foi só pensar um outro dia, mas o comportamento parecido, né. O caso com a restrição, ele não reduziu, né, não recolheu tanto assim sua geração e conseguiu de forma mais rapidamente atingir a geração máxima da usina, né, era um período que a gente tinha bastante período úmido, a gente tem bastante água ali no complexo, né? Então, em quase todos os períodos ali, ele conseguiu atingir a geração máxima da usina, né? E teve que reduzir por conta ali de questões de carga líquida, recolheu a geração no período da manhã. É que a gente deixa também mais, a ideia não é passar por todos os valores, né? Mas aqui a ideia a gente deixa o impacto mensal da geração de Belo Monte, né? E como funcionou, né, como o modelo operou em termos de taxas, né? Então, aqui, basicamente, o que a gente fez, né? Aqui a geração de Belo Monte e a gente trouxe aqui no gráfico inferior a geração de Belo Monte na hora X menos a geração de Belo Monte na hora anterior, né? E a gente está, salvo engano, que nós estamos excluindo a hora... não, nós estamos excluindo a hora zero, não. Eventualmente, esses valores podem ser maiores, né? Principalmente no caso oficial, que é a taxa de 500 por hora, por conta de restrição, de flexibilização para convergência, mas isso ocorre, de forma geral, só na primeira hora do estudo, porque uma vez que ele está atrelado ao dado programado do dia anterior.
Então, a gente vê que o modelo, ele, em ambos os casos, ele atinge ali a rampa, né, de elevação de geração e de redução de geração, ela atinge sempre os seus máximos, né? Um ponto que a gente consegue perceber aqui é que ele consegue, no caso de 1222, recolher, né, principalmente nos finais de semana, né, mas ele consegue recolher mais a geração para chegar no mesmo ponto ali de atendimento de ponta, que é nos 11 GB. Então, por isso que a gente não tem tanto impacto na ponta e a gente eventualmente tem algum impacto mais significativo, né, nos vales do PLD. Agora a gente passa, né, para o mês de maio. No mês de maio aqui, comportamento parecido aqui e aqui, né, em alguns dias, né, mas a gente vê já né, como a gente está reduzindo ali as vazões afluentes do complexo, a gente tem menos impacto, digamos assim, né? A expectativa seria essa, e os impactos, eles podem eventualmente acontecer aqui, como a gente vê aqui em alguns dias na ponta, né? Então, impactos para cima, né? Então, valores maiores, quando a gente olha o caso da metodologia proposta, né? Então, em termos médios, 75 centavos é pouca coisa, mas a gente vê que tem impactos aqui positivos no período da ponta e na ponta de carga, e nos períodos da manhã, no começo do dia, o impacto é ao contrário, como a gente viu bastante acontecendo no mês anterior. Aqui para o supermercado Nordeste, né, então impacto aqui de R$ 47,00 para cima, e 74 centavos no supermercado Norte. E aqui o gráfico de Belo Monte, então ele consegue recolher ali em todos os dias, e tem uma ponta um pouquinho mais elevada ali em praticamente todos os dias, né? Então a gente não tem tanto. Então a utilização da água, digamos assim, é a mesma, né? Em ambos os casos, mas ele consegue recolher mais rapidamente e elevar a geração, muitas vezes ali próxima à geração máxima, né? Às vezes abaixo, a gente não consegue, não tem tanta água para elevar a geração de Belo Monte, né? Mas a gente vê que as pontas, elas são afetadas, digamos assim, né? Muitas vezes pela essa possibilidade do modelo, né? De gerar, né? Utilizar um pouquinho mais essas taxas, né? Essa flexibilização da taxa. Belo Monte, né? Só lembrando que essa flexibilização em relação ao DEC oficial, né, é para uma melhor aderência em relação ao que é praticado atualmente, né, pela usina, tanto o que é programado quanto o que a gente vê no dado verificado. E por fim, o nosso último mês, né, que nós estamos trazendo é o mês de junho, né, então os impactos aqui a gente vê aqui positivos, né, em muitos desses dias, e impactos positivos de forma geral no período de pico da carga líquida. Em termos médios, 1,26 para o supermercado Sudeste, R$ 1,10 para o supermercado Sul, olhando o horizonte mensal, né? O mesmo vale para o Nordeste, para o Norte, né? A gente, né, teve poucos desacoplamentos, digamos assim, já caminhando para o mês de junho. Só lembrando que aquela verificação que foi comentada, né, pela Cindy, pelo Hugo, ela vai começar a partir de junho. A gente não está trazendo nenhuma atualização adicional, né, em termos de restrição de cota de pimental, aquela redução da cota, né, ao final de cada um dos dias, nessa simulação de junho, né? Então, a gente vai trazer a partir do mês de julho, no nosso próximo encontro. Do supermercado Nordeste, supermercado Norte, e aqui o impacto, né, da geração de Belo Monte, né, ao longo desses meses. Então, a gente vê que ela recolhe a geração em todos os casos e consegue atingir o pico de geração, né, essa geração máxima ali, no período da ponta de carga, em valores mais elevados do que do caso oficial. A gente tem uma taxa ali de 500 megawatts por hora, e no outro caso a taxa é de pouco mais de 600. Desculpa, é de 1.200, né? Então é 500 por hora e 1.200 por hora. Bom, eu acho que é isso. Aqui a gente só deixa aqui para a gente trazer alguns impactos, adicionar alguns impactos diferentes daqueles que a gente trouxe no mês de abril até o mês de junho, né? Seguindo aquilo que foi trazido pela Cindy anteriormente, né? Alguns casos que foram trazidos ali nos gráficos anteriores já estão contemplados, né? De abril de 25 até junho, né? Mas aqui tem alguns casos adicionais, como esse aqui de fevereiro. Então, a gente vê que em fevereiro os impactos são bastante pequenos, né? Na ordem de centavos. Na semana aqui, contempla o dia 8, dia 12 e o dia 14 de fevereiro. Já quando a gente olha o mês de março,
de 25 também os impactos eles são pequenos, né? Apenas aqui no dia 19, aqui a alteração foi de uma elevação do PLD no período da ponta de carga, e aqui no dia 21 uma redução na primeira meia hora. É muito atrelada essa restrição condicionada que o modelo tem frente à hora da taxa do dia anterior. Período de transição, aqui a gente já resgata a atualização do ano passado, né, que a gente estava divulgando no EV híbrido. Então, aqui seria o EV híbrido que foi divulgado pela CCE, contemplando todas as alterações, menos as propostas nesse GT, né, que é de cota e de taxa de variação. Então, que sem impacto no PLD, PLD no piso regulatório. E a sazonalidade seco, no caso, abaixo de 95,50, também do ano passado. A gente também tem poucas variações, né? Aqui no dia 8, apenas um pico um pouquinho mais reduzido, né? Uma leve redução. E aqui no final de semana também há alterações, principalmente no supermercado sul e sudeste, né? De redução. Bom, em termos de PLD, isso que a gente tinha para trazer, eu retorno para você, sim, no final, né, se alguém tiver alguma dúvida, a gente traz. Né? Então, só voltando, né, aqui a gente explorou bastante a cota 1222, mas a gente executou também, juntamente com a Onessa, a gente também executou os impactos também com a taxa de 1.222, também com a taxa de 1.800, né? Então, a gente tem todos esses resultados, de todas as semanas, né, que foram simulados, né, pelo ONS, a gente também simulou, nos meses anteriores nós também simulamos, né, mas aqui, né, a gente trouxe só o caso que a gente entende que é mais aderente, né, hoje, em relação à realidade operativa da usina. Bom, é isso, né, que a gente tinha para trazer. Sim, de retorno para você para fazer o fechamento aqui do material. Ok, À obrigada, vontade. Cássio. Então, pegando a tela de volta, então a gente né, apresentou os resultados considerando os aprimoramentos que a gente propus na primeira reunião, né, que seria a taxa de variação de taxa de geração horária e a atualização da cota conforme a outorga a 1522 de 2024, né. Então, para os próximos passos, o que a gente está propondo é que a gente agora vai fazer uma análise mais completa do SECO, né? Então, modelar os meses de julho, agosto e setembro de 2025, com a proposta que a gente está trazendo aqui para o período SECO, né? E também, obviamente, também considerando e trazer também os impactos do PLD, ao ter esse aprimoramento especificamente para o período SECO acima de 95,50. Então, olhando para o nosso cronograma, né, estamos na segunda reunião do nosso GT, a nossa proposta é que a terceira e última reunião seria se tudo acontecer, né, se tudo der certo, a gente estaríamos propondo na segunda semana de outubro, né, lá próximos 8 de outubro, a gente estaria trazendo os resultados finais aqui para apresentar para vocês. Buscando, então, logo a gente levaria essa proposta para a comissão gestora, né? A gente, nesse mesmo dia, 8 de outubro, a gente estaria, nessa semana, né, a gente estaria disponibilizando a nota técnica para contribuições, né? E após os dias de contribuições, a gente estaria, se todo concordar e todo andar bem, a nossa proposta é que a gente, para o PMO do ONS, a gente estaria entrando em novembro de 2025, né? A gente estaria entrando com essa proposta em novembro de 2025 e o PLD estaria entrando em dezembro de 2025, né? Então, para o nosso cronograma é o que está aqui em tela. E aí, é isso, não sendo mais.